Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. Você já pensou em fazer o seu dinheiro trabalhar por você? Enquanto você está lá dormindo, o dinheiro começar a cair em conta, famosa renda passiva? E vocês sabem que 60% da população brasileira hoje mantém o dinheiro em poupança, e esse fator faz com que elas perdem o poder de compra no tempo, porque hoje a poupança ela remunera abaixo do que a inflação do período. E por conta disso, o dinheiro ele não está sendo corrigido. Ou seja, o cafezinho que custava R$ 5 ano passado, hoje ele está valendo 7 e você não tem o dinheiro o suficiente para comprar o café de R$ 7. Essa analogia é simples, mas o meu propósito aqui hoje é ensiná-los a fazer o dinheiro de vocês corrigir pelo poder da inflação, ou seja, não perder o poder de compra e orientá-los na estruturação de um portfólio. Então venham comigo, que vai ser um prazer entrar com vocês nessa jornada. O efeito da inflação no dinheiro das pessoas, no seu dinheiro principalmente, é muito parecido com o efeito de um fermento numa receita de bolo. O que acontece? Quando você está ali preparando a massa do bolo, colocou todos os ingredientes e enfim, se você não utilizar o fermento, essa massa ela não vai crescer, o bolo não vai ficar fofinho, ok? O mesmo serve para o efeito da inflação. Se você não estiver investindo em investimentos que retorne para você a correção do poder de compra, é como se você não estivesse colocando fermento na massa do seu bolo. Por quê? Os R$ 5 de hoje que você compra o café, ele não vai ser os mesmos R$ 5, o custo do café não será os mesmos R$ 5 no próximo ano. Ou seja, você precisa hoje colocar fermento nesses R$ 5 para que ele cresça e você possa consumir da mesma maneira no próximo ano. O Brasil, historicamente, ele tem uma inflação muito alta. Por isso que a nossa taxa de juros também fica muito tempo ali na casa de 2 dígitos. E por que isso acontece? Por efeitos de política monetária. Quando a gente fala de política monetária, é quando o governo ele aumenta a taxa de juros para conter a inflação. Por isso é importante vocês terem o entendimento de quais investimentos vocês podem comprar conforme esse movimento de mercado estiver acontecendo. E o importante, além de tudo isso, é conhecer quais são as principais ferramentas e quais são os principais investimentos que podem auxiliá-los durante esse processo. Eu trouxe aqui algumas falas super comuns que eu escuto ao longo dessa minha carreira de 18 anos no mercado, de pessoas que estão iniciando esse processo de investimento, de fazer ali toda a gestão de carteira, que é: eu não tenho dinheiro para começar. Eu preciso de muito dinheiro para começar. Essa é a maior mentira que existe, que a gente traz para nossa vida, a maior crença limitante que nós podemos trazer para nossa vida. Por quê? Hoje nós conseguimos investir a partir de R$ 30. Ou seja, eu não preciso de muito dinheiro para investir. O que falta é a vontade de começar, o conhecimento para saber qual caminho será necessário seguir durante esse período. Outra coisa que é importante ressaltar aqui é o seguinte: não é necessário correr grandes riscos quando você está fazendo uma carteira de investimentos, principalmente num período onde os juros está tão alto como agora. É extremamente possível ter uma carteira de investimentos com aplicações renda fixa, com aplicações com baixíssimo risco no mercado, que entregue para você uma rentabilidade consistente. A rentabilidade consistente não significa que ela vai ser muito alta ou muito baixa. Ela vai ficar ali flat. E por conta disso, você vai saber minimamente quanto você irá receber mensalmente nas escolhas de investimentos que vocês estão fazendo ou que vocês forem fazer. Outra coisa importante que a gente escuta muito durante esse processo é que só investe quem entende sobre o assunto. E isso não é verdade, porque a educação financeira ela é para todos. Então, todos têm acesso à educação financeira. O ponto é, você está disposto a pagar o preço? De assistir os podcasts, buscar conhecimento, de conversar com pessoas que já estão vivendo aquilo que você deseja viver? Esse é um ponto extremamente importante também, porque quando nós falamos a respeito dessa, principalmente do dinheiro, que é um dos temas mais difíceis de se falar, principalmente dentro de casa, que é de onde deveria vir a base, a estruturação ali para educação financeira, uma vez que nós não temos isso em todas as escolas no Brasil hoje em dia, e não acontece, é
pagar o preço. Quando você paga o preço de buscar educação, de se relacionar com pessoas que buscam o mesmo que você, ou que já passaram pelo que você está passando agora, você aprende de forma mais rápida. Então, a educação financeira ela é para todos. Depende de você, a quem você vai buscar para te auxiliar e o tipo de relacionamento que você quer construir com o seu dinheiro. Isso também é muito importante. Outro tema que vem sempre para a gente é o seguinte: onde eu vou investir? Qual tipo de plataforma é mais acessível? Qual o caminho que eu posso buscar para conseguir construir esse portfólio de investimentos? Quando a gente está falando de investir a partir de R$ 30, hoje a gente está falando do Tesouro Direto. Então, você pode investir direto pela plataforma do Tesouro, realizando a abertura de uma conta ali, ou via aplicativo de corretora. Praticamente todas as corretoras têm acesso ao Tesouro Direto. Por quê? Hoje, o Tesouro Direto ele é o investimento de menor risco que existe no mercado. Então, aquele viés de que corretora só olha para investimentos de altíssimo risco, corretora só coloca o meu dinheiro em papéis onde eu vou perder, isso não existe, tá, pessoal? É importante que vocês conheçam a plataforma, que vocês naveguem pela plataforma do banco, da corretora que vocês escolherem, que vocês optarem por utilizar, para que vocês vejam a quantidade de ativos que possui, a quantidade de possibilidades, a quantidade de fundos de investimentos. Quando eu citei, né, o investimento a partir de R$ 30, falei do Tesouro Direto, existem fundos de investimentos também que vocês podem acessar com 50, com R$ 100 e que tem o mesmo efeito, aplicação em renda fixa, porém você está ali recebendo a avaliação de um gestor profissional. Todo fundo de investimentos ele tem uma estrutura, dentro da estrutura, um administrador, um gestor, um custodiante, então é importante que vocês saibam disso também. Investir via fundos é um caminho principalmente para quem está iniciando e quem está construindo o portfólio de investimentos. Quando a gente fala da questão da dinâmica, tomada de decisão, qual caminho, o que fazer, um dos caminhos mais importantes para quem está iniciando nesse mercado de compra de papéis, de carteira de investimentos, é sempre olhar pela diversificação. A diversificação é o único caminho que nós temos para fazer com que o patrimônio cresça, diminuindo todos os riscos. A diversificação é o fator mais claro para mitigar riscos que existe hoje no mercado. Uma vez que, quando você opta pela diversificação, você não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Essa fala é muito conhecida, esse jargão é muito conhecido no mercado financeiro, porque ele é muito usado. E o conceito da diversificação é exatamente esse. Eu vou escolher um título público, eu vou escolher um fundo de investimentos, eu vou escolher uma ação, eu vou escolher um ETF, porém de empresas distintas. Porque de nada adianta eu comprar a mesma empresa em todas essas categorias que eu mencionei aqui, sendo que você não estará diversificando. Então, a condição da diversificação era importante. Eu vou comprar setor financeiro, eu vou comprar prestadores de serviço, eu vou comprar bancos com boa classificação de crédito, justamente para você ir diminuindo todos os riscos dessa carteira de investimento. Quando a gente fala de aplicações para iniciante, de aplicação que a gente vai ter rentabilidade, em primeiro lugar, a gente pode trazer aqui sempre o Tesouro Direto. Por quê? Ele traz para a gente rentabilidade, segurança e liquidez. E dificilmente você encontra esses três alinhados. Normalmente você vai ter rentabilidade e segurança, ou você vai ter liquidez e segurança, agora os três juntos você não tem. E no Tesouro Direto você consegue sim se permitir. Por quê? O Tesouro Direto ele entrega para você uma saída antecipada, um resgate em até 2 dias. Claro que existem ali todas as condições para saída antecipada, de resgate, marcação a mercado. Pode ser que você saia com valor abaixo do que você esperava, mas existe essa possibilidade de saída. É uma aplicação extremamente líquida, porque existem grandes volumes sendo negociados todos os dias no Tesouro Direto. E dependendo do momento em que você comprou, se você pegou uma taxa melhor do que a taxa que está sendo negociada neste momento da venda, você pode sair com lucro. Esse é um efeito maravilhoso de fechamento de curva, que nós fazemos muito isso no nosso dia a dia. Então, a gente consegue entregar para os nossos clientes muito desse retorno, vindo de crédito privado, vindo de Tesouro Direto também. Outra aplicação que a gente pode ter como alternativa são os fundos de investimentos. Os fundos, além de permitir acessar também com valor baixo, né, financeiro, você tem a possibilidade de fazer novos aportes na mesma categoria de fundo e tem um gestor ali cuidando, né, do dinheiro, como que está sendo feitas as alocações
e o caminho dessa alocação. Quando a gente olha novamente para a parte de renda fixa, porque Tesouro Direto ele é considerado também um ativo seguro na parte de renda fixa, agora nós vamos falar dos emissores bancários, que são os CDBs, as LCIs e as LCAs. Quando a gente fala dessa categoria propriamente dito, nós consideramos aqui a segurança do FGC. Então, até R$250 mil você pode escolher investir dentro dessa categoria de produto, considerando a rentabilidade do período, e você está protegido. Porque o CDB ele tem risco de crédito, ou seja, ele pode sofrer aí uma mudança de categoria e você pode passar por um default, o banco quebrar. Se isso acontecer, você tem um FGC que protege o seu dinheiro investido naquele banco. Esses movimentos normalmente acontecem justamente em períodos onde ocorre um aumento de emissão por parte do banco, com taxas maiores do que as normalmente comercializadas no mercado naquele período, e ele começa a ter dificuldade para remunerar os investidores. Então, isso normalmente acontece nesses momentos. Bancos bem classificados, Itaú, Bradesco, BTG, XP, nós não precisamos ter tanta preocupação quando fala de liquidez. Tudo que você tem acesso rápido e bancos desse porte, com mais de 1 tri sob custódia, é muito tranquilo. Por quê? Ele não apresenta tanto risco para o investidor. A LCI e a LCA são ativos isentos de imposto de renda, também emitido por bancos. A LCI é o ativo que está fomentando o mercado de imóveis, o mercado imobiliário, e a LCA, o mercado de agronegócio. Então, sempre que ocorre a emissão de uma LCI e uma LCA distribuição, saiba que, além da garantia do FGC até R$250 mil, você tem um ativo isento de imposto de renda. Isso é fantástico, porque toda a rentabilidade do período, ela volta para você no momento do resgate sem nenhum tipo de tributação. Diferente dos CDBs, diferente do Tesouro Direto e também diferente dos fundos de investimentos. Então, sempre opte por aplicações que tragam liquidez, segurança e, se possível, a isenção do imposto de renda, que também é muito bem-vinda. Quando a gente começa a acessar ali a parte de renda variável, é a forma mais tranquila de você se tornar sócio de uma grande empresa. Por quê? Quando você compra a ação, você está comprando uma pequena fração daquela empresa. E as ações, elas existem de duas formas: as ações ordinárias, as ONs, e as ações preferenciais. Quando a gente fala de ações ordinárias, nós estamos falando das ações que trazem a preferência ao voto, ou seja, você tem poder de votar nas assembleias daquela empresa. Quando a gente fala das ações preferenciais, são ações que têm preferência a recebimento de dividendos. Então, dessa forma, você consegue escolher, inclusive, qual é a participação que você quer dentro daquela empresa. Normalmente, as pessoas compram mais ações preferenciais, porque a intenção de ser sócio daquela empresa é receber ali os dividendos que elas vão distribuir ao longo do período. Outra coisa importante que a gente precisa considerar é o seguinte: sempre que nós estivermos falando de renda variável, nós estamos falando dos investimentos para longo prazo. Não é aquele fundo de emergência, não, apesar de ter uma liquidez em D+2, não é a aplicação que você vai resgatar a qualquer momento. Investiu em renda variável é longo prazo. Por quê? Historicamente, a renda variável ela entrega mais rentabilidade do que a renda fixa, se a gente considerar períodos de 15 a 20 anos. Existem estudos que comprovam isso. Outras opções que nós temos e que vocês podem acessar também são as carteiras de fundos imobiliários. Eu gosto muito e hoje eles já são considerados como ativos alternativos. E por que isso? Imagina que você pode se tornar uma pessoa que faz parte de uma carteira de fundos imobiliários que investe em imóveis em regiões que você não pode ser dono de um imóvel, por exemplo, Jardim Europa, Cidade Jardim, grandes shoppings, grandes galpões de logística, e você dificilmente teria o recurso suficiente para comprar e ser o único dono. Então, através do fundo imobiliário, você também tem uma participação ali e você recebe a distribuição de dividendos vinda desse contrato, dessa carteira de fundos imobiliários. Então, é extremamente interessante. E o rendimento que você recebe, a renda que você recebe, ela é isenta. Então, é ainda mais interessante. Por quê? Se você tem um recebimento recorrente de renda passiva de carteira de fundo imobiliário, você tem isenção nessa rentabilidade. Então, vale a pena sempre observar. Mas é claro, em momentos onde os juros está alto como agora, é importante entender o seguinte: fundos de papéis, eles tendem a entregar sempre a melhor rentabilidade nesse período.
Fundos de shoppings, dependendo da região, vão sofrer um pouco mais, porque o custo de vida está muito alto. Então, as pessoas elas não consomem tanto. Fundos de galpões também pode ser uma condição de ter boa rentabilidade, mas sempre busque aqueles fundos que tem dentro da composição, dentro do portfólio, contratos sólidos com empresas grandes e que tem uma boa gestão, tem um bom gestor ali fazendo todo esse monitoramento. Isso é super importante. O mais legal aqui é que nós falamos a respeito de todas as categorias e estruturando uma carteira com essas alocações, com essas classes de ativos, vocês têm praticamente a estrutura de um fundo de investimentos. Porque o que o gestor de um fundo de investimentos faz? Ele escolhe os melhores ativos, alguns que vão entregar sim uma certa liquidez, principalmente dependendo da cotização do fundo, porque ele precisa garantir o resgate, garantir a recompra, né? E outro ponto importante é o seguinte: ações faz parte de alguns fundos multimercado, ETFs, fundos imobiliários. Então é importante vocês saberem que dentro de uma estrutura de fundo a gente tem essa diversidade de possibilidades. Quando a gente fala da alocação também, é importante a gente lembrar o seguinte: todo investidor, toda pessoa que está iniciando ali nesse contexto de investimentos, precisa saber, precisa conhecer o seu perfil investidor. Quando você conhece o seu perfil investidor, você sabe exatamente o tipo de risco que você quer correr para os seus investimentos. Essa condição do suitability do perfil investidor é uma regulamentação da CVM. Tá? Então, a CVM ela faz toda a regulamentação do mercado financeiro, dos ativos imobiliários ali, e é importante que vocês conheçam o perfil investidor, que vocês saibam qual é o perfil de vocês. Toda corretora, todo banco que tem a parte ali de investimento, que tem essa carteira de investimento, permite que você faça o seu perfil e que você conheça o seu perfil. Você vai responder algumas perguntas super simples, e você vai ter ao final dessas respostas se você é conservador, moderado ou agressivo. Hoje, no mercado como um todo, nós temos esses 3 perfis. O perfil conservador é aquela pessoa que está mais acostumada a investir em renda fixa, provavelmente o investidor que acabou de sair da poupança, então vai ficar ali no título público, vai ficar nos CDBs, no máximo um fundo de investimentos que tenha uma liquidez rápida, gosta de ter uma rentabilidade muito próxima ali à taxa de juros, está confortável com esse cenário. O perfil moderado é aquele que já está disposto a correr um pouquinho mais de risco com parte do patrimônio para ter uma rentabilidade melhor também. Então, dentro dessa composição, dentro dessa carteira, a gente vai trabalhar com renda fixa, e aí pode ser os CDBs, podem ser os créditos privados, que tem um pouco mais de risco, mas entregam uma rentabilidade um pouco melhor também. Vamos trabalhar com fundos multimercados que têm um resgate um pouco mais distante, um pouco mais longo, ok? E também usaremos toda a parte de renda variável, de ETF e de fundos imobiliários. Por quê? Quando a gente olha para essa composição de carteira para um cliente de perfil moderado, nós podemos levar até 20% do patrimônio desse cliente para aplicações que não são renda fixa doméstica, que não são renda fixa fundo, título público, CDBs. Então, a gente pode trazer uma diversidade ali dentro do portfólio. E essa carteira, ela tende a ter uma volatilidade, ou seja, um risco, né? Volatilidade é risco, um pouco maior que a conservadora. Mas se o seu perfil é moderado, tá tudo bem, você está disposto a correr esse risco. E por fim, nós temos o perfil agressivo, que é inclusive o meu perfil investidor. O perfil agressivo, ele está disposto a correr risco para ter uma rentabilidade muito superior aos demais perfis. Então, essa carteira ela já vai ter uma condição de mais renda variável do que renda fixa. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? A parte de renda fixa ela vai ficar ali mais líquida, fazendo ali uma reserva para novas oportunidades para investimento. Os fundos dessa carteira, os fundos multimercados dessa carteira, eles podem ser fundos com um resgate um pouco maior do que o D30 ou D35 que eu mencionei anteriormente. E são fundos que têm um risco, uma alavancagem maior. Porque a intenção dessa carteira é ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro vindo de operações que trazem um risco elevado. Quando a gente fala da composição de renda variável dessa carteira, nós estamos falando aí de uma carteira que vai de 30% a 40% em renda variável. Carteira de ações mesmo. Toda a outra parte vai ser estruturada, serão operações de curtíssimo prazo. Não estou falando de trade, tá? Estou falando de operações estruturadas
com vencimento de 30 a 90 dias. Isso também é super interessante, porque é uma forma de ganhar 5, 7, 8% em um mês ou 90 dias. Então, é um retorno rápido. Mas não é a carteira que traz conforto para todo mundo. Eu tenho um perfil agressivo, eu tenho uma carteira moderada, porque mesmo tendo esse perfil, eu não me sinto confortável em ter uma carteira com tanta renda variável. Pode ser que em algum momento eu mude, porque o nosso perfil investidor ele muda constantemente. O nosso entendimento também muda em relação ao momento de mercado, em relação ao que nós precisamos naquele determinado momento. Mas hoje eu prefiro estar ali no moderado do que estar diretamente no agressivo. Porque, para mim, a decisão do investidor, ela sempre vai ser soberana. E como nós estamos aqui falando da carteira de vocês, como que vocês vão escolher, o tipo de ativo que vocês vão trazer, respeitem sempre não só o perfil investidor, mas aquilo que traz conforto para você. Se tirou a paz, é não. Se foi para a cama pensando na operação que você comprou, na ação que você comprou e aquilo começou a tirar a sua paz, tirar o sossego, não faça. Porque certamente a decisão é errada, a decisão está errada. Deem sempre atenção a isso também. Neste episódio, aprendemos que deixar o dinheiro parado é perder o poder de compra. Por isso, comecem agora a investir melhor o seu dinheiro, a olhar para o seu portfólio e, principalmente, o que você quer construir com esse dinheiro que você está investindo. O melhor momento para iniciar é ontem e o segundo melhor momento é agora. Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os comentários de vocês nas redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e TikTok. Compartilhe o nosso conteúdo com seus familiares. Obrigada e até a próxima. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima.